Hoje eu quero falar com você sobre uma raiz muito importante do emagrecimento sistêmico, a relação com o pai. Eu sei que quando a gente fala de pai, muitas mulheres já sentem um aperto no peito. Nem sempre esse tema é simples, porque às vezes o pai, ele foi ausente. Às vezes esteve presente fisicamente, mas distante emocionalmente. Às vezes foi um pai duro demais, às vezes foi um pai fraco demais, às vezes pode ter sido um pai agressivo, às vezes ele foi omisso, às vezes foi alguém que não conseguiu te sustentar, te proteger, te direcionar ou ocupar o lugar de pai de um jeito suficientemente bom. E tudo isso deixa marcas. Dentro da visão sistêmica, o pai ele está profundamente ligado à direção, à estrutura, a limites, a contorno, a sustentação, força para avançar, na relação com o mundo. Enquanto a mãe ela fala muito de nutrição, de acolhimento, de receber, o pai ele fala muito de eixo, medida, direção, impulso para sair para a vida. Por isso, quando existe uma ferida importante no vínculo com o pai, isso pode aparecer de formas que a mulher muitas vezes não associa. Pode aparecer como desorganização interna, como dificuldade de se posicionar na vida, como falta de contorno, com excessos, com impulsividade, com dificuldade de sustentar processos, como uma sensação de vida sem direção, sabe? E pode aparecer também na relação com a comida e também na relação com o corpo. Em muitos casos, quando falta pai internamente, falta medida, falta limite, que reflete na falta de limite com a comida, falta de limite nas compras, falta de limite no trabalho, nos estudos, falta de limite nos relacionamentos, que muitas vezes se tornam tóxicos devido a essa dificuldade de pôr limites. Falta um freio interno saudável, sabe? Falta uma sensação mais firme de até onde ir, onde parar, como sustentar, como se reorganizar, como se conduzir. Talvez você já tenha vivido algo assim. Você sabe o que precisa fazer, mas não consegue manter. Você começa, mas não sustenta. Planeja a dieta, começa toda motivada na segunda-feira, mas não consegue ter constância. Se matricula na academia, inicia, mas não mantém. Você até se organiza por um tempo, mas depois perde a direção. Promete que vai parar, mas ultrapassa o limite de novo. Sente que tudo oscila, tudo exagera, tudo sai da medida. Isso não é apenas uma falta de disciplina sua. Nesse caso, pode haver uma raiz mais profunda relacionada à função paterna dentro de você. Às vezes, você não recebeu do pai essa energia de direção, de estrutura, de sustentação. E então vive uma espécie de dificuldade de se conduzir por dentro. Como se faltasse uma coluna, uma borda, uma força interna capaz de dizer: até aqui, isso basta, agora eu paro, agora eu sustento, agora eu continuo. Como se só aquilo bastasse. Eu como o suficiente, trabalho só o necessário, compro só o que eu preciso. Percebe como isso conversa diretamente com o emagrecimento? Emagrecer pede limites, pede direção, pede contorno, pede sustentação, pede capacidade de manter processos quando o impulso muda, quando a emoção aperta, quando o prazer imediato chama. Quando a mente diz: eu comi, está tão gostoso, já estou satisfeita, mas vou comer mais um pouquinho. Ou então, está chovendo, está frio e hoje eu não vou na academia. Quando essa estrutura de limites e direção ela está fragilizada, você pode viver uma oscilação constante entre excesso e culpa, entre impulso e arrependimento, entre vontade de mudar e a incapacidade de sustentar essa mudança. Comi, me arrependi, comprei e me senti culpada, não fiz o que precisava e me decepcionei comigo mesma. Eu sei o que fazer, mas eu não consigo levar adiante. Na psicanálise, a gente entende que a questão do limite não é só racional. Ela está ligada à constituição psíquica, ao modo como a pessoa internalizou ou não referências de contorno.
Lei, separação, sustentação. E na constelação familiar, o pai tem um lugar muito importante no eixo da força, da direção, do impulso para o mundo. Quando a mulher está fechada para o pai, ferida com ele ou sem conseguir tomá-lo internamente, às vezes isso repercute na dificuldade de prosperar, de se posicionar, de confiar, de sustentar as escolhas e também dificuldade de viver a própria medida. E é aí que o excesso aparece. Excesso de comida, excesso de impulso, excesso de desorganização, excesso de compensação, excesso de fuga, excesso de tudo o que tenta preencher a falta do eixo. Por isso, em alguns casos, a comida não está falando só de fome do seu corpo, ela está falando também de falta de limite, contorno, direção. É como se o seu corpo dissesse: eu não sei parar, eu não sei me medir, eu não sei me sustentar, eu não tenho uma borda interna firme o suficiente. E isso pode ser muito doloroso, porque a mulher se olha e pensa: por que eu passo do ponto? Por que eu não consigo manter? Por que eu começo e abandono? Por que eu perco a direção tão fácil? São tantos porquês, não é? E talvez em algum lugar da sua história tenha faltado exatamente isso. Um pai que mostrasse limites sem humilhação, direção com firmeza, força, presença. Quando isso falta, muitas mulheres ficam tentando construir sozinhas uma estrutura interna que nunca foi bem representada. Por isso, às vezes, a relação com a comida, ela vira uma expressão dessa dificuldade. A mulher vai no impulso, vai no excesso, vai além da medida e depois tenta compensar com rigidez. É como se ficasse presa entre a ausência do contorno e o excesso de punição. Mas existe um outro caminho. Um caminho em que você começa a olhar para o pai, não apenas como a pessoa que falhou, faltou ou feriu, mas também como uma função interna que talvez precise ser reestruturada em você. Tomar o pai em um nível profundo não é concordar com tudo o que ele fez ou o que ele foi, mas abrir espaço para receber aquilo que pertence à função paterna, que é a direção, a força, a estrutura, a sustentação, o limite, o contorno. Eu sei que isso pode tocar locais sensíveis, porque para muitas mulheres tomar o pai parece perigoso, injusto, contraditório, impossível. Mas assim como na relação com a mãe, esse movimento não precisa começar pela idealização. Ele pode começar pela consciência, pela pergunta: o que faltou do pai em mim? Como isso aparece hoje na minha relação com a comida, com o meu corpo, com a minha capacidade de me conduzir? Onde a minha vida fica sem medida? Onde eu ultrapasso, exagero ou perco porque falta contorno interno? Essas perguntas são muito importantes porque mostram que muitas vezes o problema não está só na comida que você coloca no seu prato. Ela está na estrutura emocional e sistêmica que sustenta a relação com a comida. Isso é um processo. Não se resolve em um único vídeo, não se resolve apenas com o entendimento racional, porque nós estamos falando de algo mais profundo, de vínculo, de função paterna, de estrutura psíquica, de limite, de corpo, de história, de sistema. Mas quando você começa a perceber essa raiz, tudo muda do lugar aí dentro de você. Você para de se enxergar apenas como alguém sem controle e começa a se ver como alguém que talvez esteja tentando organizar sozinho uma estrutura que ficou frágil desde muito cedo. E essa mudança de olhar já é muito importante. E quando isso começa a ser visto, o emagrecimento deixa de ser só uma guerra contra o excesso e passa a ser também um caminho de construção de eixo interno. Um caminho de fortalecer dentro de você aquilo que talvez ficou frágil na sua relação com o seu pai. E essa é uma parte muito profunda do emagrecimento sistêmico. Entender que o corpo, às vezes, mostra na matéria o que faltou como estrutura na alma. Por isso, hoje, eu quero te deixar um exercício simples, mas muito importante. Um exercício para começar a olhar para essa energia de pai,
do limite, da direção aí dentro de você. Vamos lá? Se puder, sente-se de forma confortável, apoie os seus pés no chão, respire um pouco mais devagar e, se for confortável para você, feche os seus olhos. E agora, eu quero que você imagine aí na sua frente o seu pai. Não o pai ideal, não o pai que deveria ter sido, mas o seu pai real. Talvez isso traga sentimentos misturados em você. Talvez venha dor, raiva, falta, saudade, distância, confusão. E está tudo bem. Apenas permita que ele esteja aí à sua frente. E então observe. O que você sente no corpo ao imaginar esse pai? Existe alguma tensão, algum fechamento, algum aperto, talvez medo, talvez vazio? Se perceba como você sente ao olhar para o seu pai. E agora eu convido você a respirar fundo e dizer aí internamente: Pai, eu vejo que entre nós também houve dor. Eu vejo que talvez tenha faltado direção, presença, proteção, limites. Eu vejo o quanto isso me marcou, Pai. E hoje eu quero começar a olhar para isso não só pela dor, mas também pelo que faltou em mim como estrutura. Eu quero perceber onde a minha vida ficou sem contorno, Pai, sem medida, limite e direção. Agora eu quero que você imagine, por trás da figura do seu pai, existe uma força maior da vida, ligada à direção, à sustentação, ao limite, ao impulso para seguir. E então diga: Pai, do jeito que foi possível, a vida também veio através de você. E hoje eu me abro para receber a força da direção, do contorno, da sustentação e do limite interno. Respire fundo e agora coloque uma mão no seu peito, a outra na barriga e diga devagar: eu posso construir mais medida dentro de mim. Eu posso aprender a me conduzir com mais firmeza. Eu posso sair do excesso sem precisar me violentar. Eu posso criar contorno e sem me endurecer. Eu posso sustentar processos com mais presença. Eu posso fortalecer dentro de mim a direção que faltou. Respire fundo e agora complete aí internamente. Hoje eu reconheço que a minha dificuldade não é só falta de controle. Talvez exista uma falta de estrutura pedindo cuidado. E eu posso começar a fortalecer em mim, aos poucos, esse contorno. Fique aí alguns segundos em silêncio, sentindo tudo o que você falou. E para encerrar, diga: Pai, eu tomo de você a força para seguir. Eu tomo a direção. Eu tomo um impulso para a vida e sigo adiante com mais contorno e mais medida. No seu tempo, quando se sentir preparada, vá voltando, percebendo o seu corpo e se conectando de volta.
abrindo os olhos na hora que você sentir. Se esse vídeo tocou você, acolha isso com carinho. Muitas vezes, a dificuldade com a comida não fala só de fome. Ela também fala de limite, de direção, de contorno, de sustentação. E quando a gente começa a olhar para isso, o processo de emagrecimento ganha uma profundidade muito maior. Me conta se isso fez sentido para você. Você já percebeu essa dificuldade de medida, de direção em você? Qual parte desse vídeo mais tocou você hoje? E continue aqui na comunidade para mais conteúdos. Toda semana eu vou aprofundar com você as raízes emocionais e sistêmicas do peso, para te ajudar a se entender melhor, fortalecer esse processo e perceber que essa caminhada não precisa ser feita sozinha. Te vejo no nosso próximo vídeo.